Fala galera, beleza? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Samir Turcão. Eu e a Lívia escolhemos mais alguns temas aí para estar debatendo e explicando para vocês, que pelas nossas pesquisas foi algumas dúvidas que mais geram nas pessoas, né? E talvez também o que elas mais erram, por talvez não ter um conhecimento ou entendimento. Então vamos debater mais esses assuntos aí, beleza? Então bora lá. Então, primeira pergunta. Seguir certinho de segunda a sexta, mas enfiar o pé no fim de semana anula o resultado? Uai, então, é assim, não é que anula, né? Tem que saber mesmo para fazer esse errado, é bom ter orientação, né? Não é que anula, é que você faz uma descompensação no corpo. Então, se você está vindo dando um caminho para ele, de repente você dá um caminho totalmente oposto, ele fica perdido, né? Então, ele vai combater isso. Então, para combater isso, praticamente até você voltar ao normal já é praticamente terça-feira. Então, não é que vai atrapalhar, mas não vai te deixar com a sensação de estar fazendo a coisa certa. Então, vamos entender. Se você vem comendo 1.500 calorias de segunda a sexta, chega sábado, você consome 5.000 calorias, aí domingo você consome a mesma quantidade ou não consome nada porque certamente você está de ressaca. Vamos falar que foi isso, chutar no pé do balde, né? Você comeu tudo, bebeu o que tinha direito, fez a porra toda. Então você veio 1.500 a semana toda, o corpo entendendo essa situação, tendo gasto calórico. De repente chega na segunda, você não tem o gasto calórico e tem um consumo alto de não só caloria como bebida também. No domingo você dá uma resetada louca, né? Não come nada, passando mal, com ressaca. Então, assim, isso é muito ruim para o corpo. Gerou totalmente uma situação que ele ficou perdido. Então, ele vai combater tudo isso. Como que ele vai combater isso? Ele vai inflamar, ele vai reter líquido, ele vai causar diversas situações para tentar regular isso, né? Então, na segunda, você não vai estar bem. Terça-feira, você vai começar a melhorar, mas ainda bastante retido. Na quarta, que você vai alinhar novamente. Então, praticamente, isso vai atrapalhar, porque até você pegar o ritmo novamente, já é quarta-feira. Para chegar sábado, você fazer tudo de novo errado. Então, você entra num platô viciante que não vai ter resultado. Então, é por isso que a gente tem que ter uma disciplina um pouco melhor. Mesmo não sendo algo tão restrito, mas a gente tentar não deixar o corpo desorganizar tanto, ser mais cadenciado. Então, se ele veio com 1.500 no sábado, pode dar uma fugidinha da dieta? Pode, mas também com cautela, né? Não exagerar naquilo que não está sendo consumido. Por exemplo, se você vai beber cerveja, diminui o carboidrato e aumenta a proteína, para não dar aquela total descompensação da dieta que você já vem seguindo. Então, o interessante é ser linear. Então, mesmo que você não vai seguir o que está no planejamento, mas tenta seguir com inteligência. Peça orientação para o seu Nutri para fazer uma refeição livre, sem tanta discrepância, com mais cautela para não sair tanto. E domingo, depois do almoço, você já conseguir estar voltando novamente para essa dieta. Eu sempre falo para meus pacientes tirar um dia, né? Então, ele vai até sábado ali na hora do almoço de dieta. Aí ele dá uma aliviada.
até no domingo, na hora do almoço, né? Porque aí almoça com a mãe, faz o que tiver que fazer, né? E aí depois do almoço ele já tenta voltar novamente para dieta, já se organiza ali suas coisas. Para segunda-feira já tá, né? Não tá inchado, não tá retido, não tá com peso na consciência e conseguir seguir o fluxo. Eu acho que é a melhor maneira. Exatamente, né? Porque senão fica enxugando gelo. Dá para emagrecer e manter volume ao mesmo tempo ou tem que escolher somente um caminho? É assim, isso é muito avaliativo, né? Nós temos que avaliar esse paciente. Não tem como a gente falar que a gente vai... porque, assim, emagrecer é um processo, definir é outro, né? Então, emagrecer, a gente pode ter um caminho mais Amplo. né, mais complexo, assim, mais amplo. Dentro de emagrecer, tem várias situações que tá nesse sentido de emagrecer. Porque dependendo da avaliação, ele tem que baixar peso, ele tem que baixar gordura, ele tem que baixar várias situações. Então, se for um processo inicial, ele tem que emagrecer primeiro. É sempre importante ele emagrecer primeiro. Mas nunca deixar, eu particularmente, não gosto de deixar paciente perder massa muscular, tá? Porque aí eu acho que é trabalhar duas vezes. É você ir para trás e depois ir para frente. Então eu não concordo com algumas situações que nutrólogos passam, endócrinos passam, que não mantém ou não passa nada para manter a massa desse paciente, né? Trata só para baixar peso. Baixar peso nem sempre é o mais saudável, depende do indivíduo. Se for um indivíduo obeso, aí realmente nós precisamos baixar peso. Se for um indivíduo que está ali com 25, 28% de gordura, nós já temos que ter uma preocupação de não deixar esse indivíduo perder massa, né? Então, tem hora que eu tenho essa preocupação. Aí, se o indivíduo já tem uma massa boa, porém ele está com uma capa ali tampando, o interessante é não deixar ele perder massa muscular e tirar essa gordura que está embaçando ele, né? Porque a partir do momento que melhorar a definição muscular, ele já apresenta ser maior. A definição já te dá um impacto de visibilidade que você está maior. Você dá né? Então, eu não gosto de aumentar volume com um percentual embaçado. O melhor... Então, tem várias situações que podem englobar essa pergunta. Então, se emagrecer e volume, depende. Se a pessoa for obesa, aí ele tem que baixar peso. Total. Aí eu não vou preocupar tanto com segurar essa massa, porque ele está numa situação de obesidade e eu tenho que baixar peso desse indivíduo. Um outro caso, a pessoa tem uma massa bacana, eu não vou ficar dando volume para esse indivíduo, deixando ele muito embaçado. Eu prefiro segurar a massa, melhorar a definição, para ele ver esses cortes, para dar uma empolgação nele, para dar um boom, um up nele, porque o pump dele no treino vai ser muito melhor, muito maior, vai gerar muito mais empolgação, né? E aí depois que os cortes virem, aí você trabalha para aumentar volume, sem deixar embaçar, na estratégia de... começou a dar uma embaçadinha, você aumenta o cardio, desembaçou, você diminui o cardio, vai fazendo aquela balança. Então é assim que eu gosto de trabalhar. Exato. Sobre balança. A balança não baixa, mas a pessoa está perdendo gordura. Como explica isso? Isso tem muito a ver com o que nós acabamos de falar, né? É uma situação, assim, precisamos de entender que
1 quilo de músculo é o mesmo peso na balança de 1 quilo de gordura. O que diferencia os dois é o volume. Então, por 1 quilo de músculo, eu tenho uma mão aqui fechada. Para 1 quilo de gordura, eu tenho praticamente uma mão aberta ou muito mais. Então, isso que eu preciso que a pessoa entenda. Que ela não pode preocupar com peso na balança. Ela tem que preocupar com composição corporal. É o mais inteligente a ser feito. Tem pessoas que viram, mas eu peso todo dia. Isso é muito ruim. Porque isso te dá pode ser bom? Pode, mas pode ser ruim também. Por quê? Porque se você estiver perdendo peso constante, certamente você está perdendo massa junto. Porque os estudos nos dizem que o máximo que o corpo consegue eliminar de gordura é uma média de 700 gramas por semana, totalizando uma média de 2,1 kg por mês de gordura. Junto com a água, líquido, etc, isso aumenta. Então, nós podemos arredondar isso aí para uns 4 quilos. Então, seria de forma saudável e bacana eu perder por mês, no máximo, 3 quilos. 3 quilos na balança, porque isso pode me dar, na avaliação, pode me dar na avaliação que eu não perdi músculo, e sim perdi só gordura. Que é emagrecer com qualidade, saudável. Porque se você baixar o peso muito rápido na balança, você está perdendo um músculo junto. Se você perde o músculo junto, não faz sentido. Porque depois você precisa desse músculo. Então a pessoa chega, eu perdi 10 quilos no mês. Isso não foi bacana, cara. Por que isso não foi bacana? Porque eu tenho certeza que você perdeu massa muscular junto. Então, se você perdeu massa muscular junto, você depois vai precisar de ganhar essa massa novamente. Então, não é legal. Então, quando está num processo que a pessoa está com a massa baixa, estava ali sedentário, não estava treinando, e estava com um percentual de gordura alto, e ele começa a manipular uma dieta, começa a treinar. Inicialmente ele perde um peso porque o corpo vai tirar aquela inflamação, vai parar de reter líquido, então ele vai perder bastante líquido ali inicialmente, então isso vai baixar um peso inicial na balança. Mas depois a balança vai dar uma parada, porque na medida que ele está perdendo gordura, volume, ele está ganhando massa. Mas não é na mesma proporção de volume. Então, o que eu sempre peço para o paciente, como que tá suas roupas? Não, minhas roupas estão muito mais largas. Na balança eu perdi 500 gramas, mas as roupas tive até que mandar apertar. Eu falei, então tá excelente. Porque isso nos diz automaticamente que você está perdendo volume, o que é o esperado. É gordura. E a sua massa está melhorando, porque como você estava parado e começou uma atividade, está melhorando a massa muscular. Então, você está melhorando a massa e está diminuindo o percentual de gordura. Então, esse é o processo correto. Então, primeiro ponto, esquece balança. Tira esse negócio de ficar pesando. Eu acho que é interessante pesar, mas talvez pesa a cada 21 dias, porque você, né? Mas nunca deixe de tirar foto. Eu peço sempre para esse paciente tirar foto. Porque na foto você vê bastante mudança corporal. Você vê bastante mudança nos percentual. Então não fica estagnado só na questão da balança. Calça jeans também, né? É um ótimo marcador. Trabalha com a balança a cada 15 dias, junto com foto. Então, você tira a foto e pesa. Vai lá no seu celularzinho, tira a foto de frente, costa, lado, e anota lá junto com o pezinho da balança. Tal dia eu tirei essas fotos, pesei, aí daí 15 dias você refaz.
Aí é bacana. Porque talvez a balança desceu pouco, né? O que é o esperado, mas as fotos mudou bastante, né? A sua composição. E aí você já vai ficar animado, vai falar, a balança não mexeu tanto, mas a composição aqui mudou bastante. Eu estou bem melhor, eu estou bem, né? Cintura começando a afinar, as pernas começando da forma, o pescoço mais fino, né? Porque nosso corpo, ele trabalha, né? Da ponta pro meio, né? Então ele começa a afinar e vai até chegar ao core, que é o centro do corpo, onde é a nossa fonte de reserva. Então, no homem, geralmente, predomina mais, né, no abdômen, a reserva, né, de gordura. E na mulher, pode ser no abdômen e pode ser no quadril, né? Então, por isso que nós percebemos que a mulher, geralmente, o quadril vai ficando por último, o abdômen vai ficando por último. Por quê? Porque eles são fonte de reserva de gordura. Então, o corpo sempre vai deixar esses locais por último. Então, primeiro a gente sente que o pescoço afinou, que as pernas afinou. E as meninas ainda brincam, eu perdi perna, perdi bunda, perdi braço, mas na barriga está aqui. Mas é o processo. Insista, continua, persista, que vai utilizar. É porque o processo é assim mesmo. E aí a gente entra naquela situação que eu falei aqui. O corpo vai começando a estagnar. Então, você não pode deixar ele ficar nessa situação de estagnar. Por isso que nós falamos aqui que a cada 2 meses é interessante mudar a estratégia da dieta, né? Para não deixar esse corpo estagnar e não deixar de ir o corpo utilizando essa gordura e tá sempre melhorando essa composição corporal. Aí tem aquelas pessoas também que é bitoladas com a balança e que elas são obesas. Mas se elas fizerem um cálculo básico, que eu sempre falo, né? Se você perder 2 quilos por mês ao longo de um ano, que é 12 meses, são menos 24 quilos na balança. É muita coisa. É muita coisa. E perder 2 quilos não é difícil, né? Se seguir um tratamento. Mas é o que acontece muito, né? Que até o Dr. Sado, que veio aqui, falou, o ser humano, ele tem essa característica de imediatista, né? Então, esse imediatismo que faz todo o processo dar errado. Ele não consegue olhar para trás e perceber que ele ganhou, ele demorou 2, 3 anos para ganhar aquele corpo. Chegar naquele, né? Volume, né? Porque quando ele está conversando com nós, ele fala, não, moço, depois que eu casei, aí nós vamos fazer as contas, ele gastou uns 3 anos para ganhar aquele corpo. Né? Aí, de repente, ele chega no consultório, senta, acordou, deu aquele despertar para a vida e quer perder aquilo ali do dia para a noite. Não funciona. E é onde é o tiro no pé, né? Porque aí eles começam uma coisa muito restrita, eles querem, aí eles não dão conta de suportar. Até porque o ambiente não prevalece para eles. Não, e assim, não é nem o ambiente não favorecer, nada favorece. Né? Porque se você inicia muito restrito, e até mesmo sem acompanhamento de um profissional. Você vai lá na internet, porque a internet hoje te dá muito suporte, né? Então, assim, você vai lá na internet e inicia algo muito radical. Você não estava treinando, já começa a treinar, já quer treinar pesado, fazer bastante cardio, já começa uma dieta bem restritiva. O que você estava aí... A famosa salada de folhas e frango grelhado somente. Assim, você não computava, mas geralmente você estava fazendo uma dieta aí de uns 4.000 diários, né? De caloria. De repente, você abaixa isso para 1.000 por conta própria, né? Tirando bastante nutrientes, bastante macronutrientes. E começa isso. Aí você vai bem. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí chega numa situação que está muita informação radical para o corpo e o corpo começa a não aceitar mais essa situação. Ele estressa, né? Aí onde o cérebro entra te dando as informações. Como que ele te dá informação? Ele não vai falar assim igual a sua mamãe falava. Não, meu filho, não faz isso. Não. Ele vai mandar informação fodida. Ele vai te dar uma loucura ali. Entendeu? Aí é onde vai chegar no dia errado. Porque você vai começar a não dar conta mais de manter isso na sexta. Né? Deu 4 dias, no quinto ali já não vai aguentar mais, já vai estar difícil. Aí chegou sábado. Aí, o sábado, cara, seus amigos não vai te perdoar.
o meio não vai te perdoar. Às vezes a família mesmo, A família né? não vai perdoar, vai ter uma resenha, algo que você vai, e na hora que você ir ali, vai dar um despertar, vai te dar uma loucura ali, é igual tirar o que eu sempre brinco, é igual o leão sair da jaula. Você vai comer tudo que tem direito ali, entendeu? Isso. E aí o que isso vai te trazer de malefício? Não é engordar, é uma ressaca moral de que você não conseguiu, de que você não foi capaz. Já cria aquele bloqueio, Já né? cria aquele bloqueio de que você não consegue. E aí o que você procura? O medicamento. E aí é onde as pessoas entram na situação que está aí indiscriminados de Ozempic, Monjaro e etc. É um produto ruim? Não, não é um produto ruim. Se bem Mas utilizado, não ele tem é muito um pra produto agregar. para todo mundo. Tem gente que tá... Cara, o corpo dele tá legal, ele precisa só de ajuste, mas ele não quer pagar o preço do ajuste. Entende? Ele fala que eu preciso do Monjaro, eu preciso, porque eu não dou conta de ficar sem comer o doce, não dou conta de ficar sem comer isso, não dou. Então, assim, a pessoa já põe um bloqueio na cabeça que ela não consegue, que ela precisa de algo que está na moda para ela conseguir obter isso. Então, esse é os piores. Então, isso é muito ruim. Então, por isso que não pode ser tão radical, né? Tanto que eu até tive que dar muitas respostas lá nas minhas redes sociais, porque as pessoas hoje elas são tão imediatistas que eu acho que é muito engraçado. Eles nem vê nem o vídeo todo. Um corte de 1 minuto eles não conseguem assistir. Um podcast geralmente é de 1 hora que nós fazemos. Então, desse podcast aqui, para chamar as pessoas para assistir o podcast, a gente faz cortes. Alguns cortes interessantes de 1 minutinho só. Então, ali não tem assim, não tem o fio do que foi abordado. E a gente faz o corte, a pessoa não tem um entendimento que lá é um corte de podcast, ela não entende. E ela já generaliza, já radicaliza, e já vem falando um monte de coisa, já vem naquele né, turbulenta ali, criticando que é assim, que não é assim, não é assim, não é assim. Então, eu estava falando um dia de definição, né, onde entra uma situação que a pessoa está com 16% de gordura e acima de 40% de massa. Olha a situação que o indivíduo encontra. Ele está com 16% de gordura e baixando, e está com 40% de massa muscular e subindo. O foco é aumentar a massa ali. Então, ele quer baixar de 16 para 12. Aí eu falei aqui que tem que ser radical. Tem que entrar na dieta, tem que quantificar, tem que pesar e tem que ser disciplinado. Porque você já entra numa situação que requer detalhes. Requer lapidação. É igual quando você está terminando o seu apartamento. A parte grossa já foi. Aí você está no acabamento. É lapidando, você está ali acabando. Então, ali é mais fino. É um porcelanato. Você está entendendo? É um negócio requer mais... Só que a pessoa não entendeu. Ela nem quis... ver 1 minuto lá do vídeo e já massacrou, que não precisa ser radical, que eu emagreço, que eu só troquei alguns alimentos. Eu não falei que não emagreço. Se a pessoa se encontrar acima de 20% de gordura, abaixo de 30% de massa corporal, a dieta é outra, totalmente diferente. Sem sofrimento. É outra situação. Tanto que quando a pessoa está com percentual alto e sedentária, ela chega no meu consultório, eu nem passo dieta, eu só organizo o que ele comia. Eu só começo a acelerar o metabolismo dele, dividindo refeições e tirando o que não é interessante, né? O que um carboidrato branco, um fast food, uma pizza, um sanduíche, nós começamos a colocar comida de verdade.
Um Então, açaí todo dia à tarde, que o povo gosta muito. Aí a gente retira isso e põe um lanche mais saudável. Põe um lanche, põe algo proteico, É. né? Coloco ali uma fruta batida com whey e pede para ele levar na geladeira para ficar uma coisa saborosa, parecido com aquele açaí. Então, assim, nossa dieta é totalmente flexível, é top. Não, tanto que uma das reclamações é que é muita comida, né? Muita comida. O que A maioria das a reclamações. maior reclamação que nós temos no consultório é que é muita comida. Então, as pessoas nas redes sociais são muito imediatistas. Elas não vê a fundo o que a gente está falando, o que a gente está abordando. E já fala que o post foi horrível, que foi mal feito, que falou merda, que não entende nada, que é isso, que é aquilo. Então, as pessoas têm muito esse mal. Então, não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter mais cautela para entender como funciona. Nem tudo é entrar com o monjalo. Só porque está todo mundo usando, você não tem que entrar na modinha. Você tem que entender para que serve esse produto, se você realmente precisa. Faz sua avaliação física, faz sua avaliação de corporal, vê como está seu percentual, vê como está sua massa. Entra também a parte de dosagem de hormônio para ver também, que às vezes é uma deficiência de vitaminas, às vezes é deficiência de hormônio. Não só é a medicação. Então assim, a pessoa se entra num bloqueio ali e, mas fulano fez, deu certo, Beltrano fez. Não, mas você não é o fulano, nem o ciclano, você é você. Isso. Cada indivíduo é indivíduo, chama-se, nós temos essa indivíduo de ser individual. Nomenclatura individual. E nós somos individual, cada um é um. Não é o que funciona para mim, que vai funcionar para ela, que não vai funcionar. Então a gente tem que parar com essa mania de ouvir que um fez e achar que serve para mim. Isso, exatamente. Agora vamos para a parte de treino aqui. Qual a diferença entre treinar pesado e treinar certo? Porque tem gente que sua e não evolui. Tem gente que transpira muito, né? A gente vê, né? O fato de transpirar, eu já falei aqui, que o fato de você transpirar o seu corpo, né? Está superaquecendo. O seu corpo está regulando o que está acontecendo de errado dentro dele. Então, você começou a treinar com intensidade, aquele ambiente ali não está tão fresco, né? E aí gera... O corpo sai daquela temperatura que ele precisa manter e ele, né, joga líquido para fora para tentar fazer a homeostase aí. Mas por que ele esquentou esse corpo? Porque ele fez uma força... e essa força gerou essa situação. Mas o que nós precisamos de entender, tem muita gente que pega muito pesado e acaba não executando e enfatizando o músculo-alvo, né? Ele acaba precisando de muito músculos envolvido para conseguir fazer aquela situação que é uma carga que está além do que ele consegue pegar. Então, nem sempre eu pegar muito peso eu vou estar gerando uma hipertrofia que eu almejo. Tanto que eu já até disse aqui que treinos são separados, né? Treino de hipertrofia é um tipo de treino, porque o treino de hipertrofia é para gerar volume muscular, né? E o treino de força é para aumentar a sua capacidade de força. Então, não necessariamente você fazer o treino de força vai gerar volume muscular. Eu até dei o exemplo, né, do rapazinho que está no auge lá, né, que é o russo lá, eu acho que é russo, que fica limpando a academia lá, com aqueles pezinhos lá pesados, aquele negócio. Muito bom. Que ele é magrinho, porém ele pega muito mais pesado que os marombeiros. Por quê? Porque ele faz um treinamento específico de força. Ele não faz um treino de hipertrofia. Ué, vamos aqui mesmo no Brasil, com o mais conhecido aí, o Bitelo. O Bitelo, ele, né, é powerlift e é gordo, né? Ele não tem... Não, aí na verdade... Ele não tem nem corpo estético. Na verdade, ele entra numa outra situação. Ele já
precisa manter essa gordura para ter uma proteção no seu músculo para levantar essa carga em excesso. Então, tanto a atividade que ele pratica, quanto aqueles Ironman, né, que são aqueles caras, falo os mais fortes, né, que faz aquelas competições, levanta tora, você pode perceber que eles também... Percentual tudo alto. Eles têm massa, eles têm força, mas também eles têm gordura. E eles têm que fazer um consumo alto de gordura, porque eles não podem deixar essa gordura baixar, porque essa gordura serve de proteção para evitar lesão nas articulações. Então, é necessário que ele tenha esse volume de gordura. Agora, você treinar força, você pode não ter volume muscular, também não precisa ter um excesso de gordura. Mas você pode aumentar a sua força, né, espantosamente, fazendo trabalho de força. Porque não necessariamente o trabalho de força vai gerar hipertrofia e aumento do volume muscular. Agora, a hipertrofia vai aumentar o volume muscular. E também a hipertrofia hoje em dia, já nos mostra que não necessariamente também ele aumenta a capacidade de força. Então, nem todos conseguem aumentar. Hoje, nem todos levantam aquelas cargas tão altas igual nós vemos fisiculturistas os antigos, né? Eles trabalham com cargas mais moderadas, com métodos, né, para hipertrofia, para precaução e para prevenir um desgaste e uma lesão futuramente. Por exemplo, nós temos Ronnie Coleman, que hoje sofre bastante com o seu quadril, né? Ele é um exemplo, né, do fisiculturismo, mas justamente pelos dois, né? Pelo sucesso que ele teve e pelo tanto de lesão que ele teve em virtude dos exageros, muita cirurgia né? que ele teve que fazer, porque pegava cargas muito altas, né? Então, gerou todo aquele processo ali no quadril. Então, assim, hoje, né, nós podemos perceber que, se nós vermos os treinos, as pessoas diminuiu bastante essa carga, até a mesma atleta, para trabalhar mais métodos, né, que vem aí, FT7, drop set, rest pause, etc. Para quê? Para você conseguir pegar uma carga talvez menor e falhar e hipertrofiar mais o músculo-alvo, né? Então, nem sempre, respondendo a pergunta, você pegar muita carga, treinar muito pesado, vai te trazer o resultado vai te trazer a hipertrofia que você quer. Então, talvez é melhor você pegar uma carga menor, e aprender a executar da forma correta, começar a ter consciência corporal de trabalhar o músculo que está sendo envolvido naquele exercício e não utilizar de outros músculos para conseguir levantar aquela carga e, vamos falar, e ali resolver o seu ego, né? Porque ele trabalhou mais o ego, né? De conseguir pegar aquela porra daquela carga, do que trabalhou o músculo alvo que estava sendo trabalhado. Então, ele vai ali num agachamento, num supino, por exemplo, ele põe 50, 60 de cada lado, ele acabou sacrificando o ombro, sacrificando tríceps, não chegando à exaustão total do seu peitoral, né, por ter usado todos esses outros músculos, né, mas alimentou o seu ego de pegar aquele peso. Talvez ele fizesse com 40 de cada lado, né, conseguiria tirar o ombro da jogada, tirar o tríceps da jogada, trabalhar só o seu peitoral ali, falhar o peitoral, jogar sangue naquele peitoral e ter um pump melhor naquele peitoral, mas ele preferiu pegar a carga excessiva, trabalhar todos esses conjuntos de músculos. Aí derreteu de suor e achou que fez um treino de excelência. Deixa eu ver. Vale a pena tomar suplementos se nem o básico da dieta e treino está sendo feito? É assim, né? Depende muito de objetivo, né? Tem uns caras que gostam de ir pra academia, mas não gostam de fazer dieta, né?
fica lá boladão. Então, assim, né, eu não posso generalizar aqui o que é certo, o que é errado, né? Agora, eu acho que tem que conscientizar que no processo correto, 70% é dieta. Não adianta você gastar rio de dinheiro com suplemento, não adianta você gastar rio de dinheiro com anabolizante, não adianta você gastar rio de dinheiro com a inovação, com a roupa, com a luvinha, com a joelheira, com a academia, picas da galáxia, se você não fazer o que realmente vai fazer a mudança corporal. Né? Então, se você não entender que 70% do processo é dieta, não adianta. Né? Eu fico até assustado quando a pessoa fala assim, não, eu quero só o treino e a suplementação, eu não quero dieta, não. A dieta eu dou um jeitinho aqui. Então, assim, já desanima a gente, porque eu não sei se essa pessoa vai continuar comigo naquela consultoria, ou como personal presencial, se ela vai continuar, porque eu sei que o resultado dela não vai ser bom. Né? Eu sei que ela vai sentir melhoras nos treinos, ela vai sentir um pump melhor naquele músculo que talvez ela não sentia, mas ela não vai ter o resultado almejado porque ela falou que a dieta ali ela dá um jeitinho. Então, o jeitinho não vai fazer a mudança corporal que ela espera. Então, isso me deixa triste, porque talvez esse cliente, paciente ali, aluno, paciente, talvez não vai ficar muito tempo comigo. E eu não gosto. Tanto que a maioria dos meus alunos tem bastante tempo que estão comigo. Eu tenho aluno de 15 anos, aluno de 10 anos, aluno de 5, 6 anos. Né? Então, assim, eu não gosto de aluno ficar rodando. Eu gosto que eu proporciono algo que eu consigo fidelizar esse aluno. Então, é uma característica minha. Certo. É possível conquistar um shape seco e volumoso de forma 100% natural hoje em dia? Isso eu já falei aqui. É volumoso só se você nascer com a genética. Né? Só se na hora que você foi sair da barriguinha da sua mãe, Deus tocou na sua cabecinha e falou assim, você vai com a genética, meu filho. Caso contrário, não vai conseguir, não. Definido, igual eu falei aqui, um shape praiano, um shape de praia, você consegue, né? Um músculo aparente, uma definição bacana ali, mostrar o seu abdômen, mostrar que você treina, um ombrinho, um peito, um braço. Assim, a pessoa olha para você e percebe que você treina, claro, vai conseguir sim, natural. Perfeito. Agora, volume, veia, rasgado, aquele negócio assim, não. Aquilo lá, infelizmente... Igual aqueles desenhos, como chama aqueles desenhos japonês? Que eles são todos grandão, definidão. Não dá. Natural. Infelizmente não dá. E são poucas situações que acontecem, né? A maioria desses caras que vêm com essa genética parte pro fisiculturismo. E assim... Parece que nasceu pro negócio, né? E vai até os 25, ali, 20 e poucos anos, depois não tem jeito. Acho que a gente já falou disso daqui, né? Mas, pergunta. Muda o treino quando o objetivo é secar? Ou quem muda mesmo é a dieta? Não, sempre o que muda é a dieta. O treino sempre vai ser intenso e para hipertrofia, né? Só se... É o que eu sempre falo, porque senão agora eu estou tendo mais cautela para falar, porque senão vem os bambambam da internet lá, né? Os bambambam da internet vêm me criticar. Mimimi, aquele mimimi, né? Então eu vou ser mais específico. Primeiro aqui eu não generalizo. Eu falo do meu público-alvo. Porque se eu estou fazendo um podcast, eu tenho um público-alvo que é o que eu quero que me procure. Então, geralmente, eu trabalho com um público maior de mulheres e eu trabalho com hipertrofia e mudança corporal estética. Então, eu quero deixar isso bem claro. Porém, né, as respostas que eu dou é em cima desses parâmetros. Então, o caso à parte é avaliado.
Então, se a pessoa chega para mim, igual chegou um senhor que é bombeiro e que ia passar num TAF. Então, é um caso, A parte. né? É um caso específico. Então, se é um caso específico, eu vou fazer uma avaliação e vou trabalhar ele em cima do caso específico. Perfeito? Chega um rapaz para mim, mestre, eu não quero volume, eu quero trabalhar força, porque eu faço isso, eu preciso disso. Eu não posso aumentar o peso, mas eu preciso de força. Caso específico. Vamos bater, vamos trabalhar força, irmão. Chega uma mulher e fala assim, eu quero isso, porque eu tenho esse objetivo. Caso específico, vamos trabalhar desse jeito. Tirando isso... Mas 90% que procura a estética. Não, 90%, Nosso público, okay. Né, 90% que me procura é o trabalho que eu ofereço, Exatamente. que eu demonstro. Então, eu vou responder aquilo sobre o que eu mais pratico. Então, o que eu mais pratico é isso. Então, dentro dessa pergunta, o que eu mais pratico o treino não muda. O treino continua sendo intenso e para hipertrofia. O que muda é a dieta. A dieta, se eu quero volume, se eu quero aumentar volume, dieta com superaft. Eu vou lá, faço a contabilidade, metabolismo, fator atividade, e eu coloco superaft e monto a dieta, dividindo isso para os macronutrientes. Aí eu coloco uma quantidade maior de carboidrato, uma quantidade média de proteína, uma quantidade pequena de gordura. A pessoa agora chegou numa fase que ela quer definição. Perfeito, nós vamos mudar a dieta. A dieta dela é com déficit calórico. Eu vou lá, pego metabolismo, fator atividade, déficit calórico. Aí eu coloco um valor maior de proteína, um valor médio de carboidrato e um valor baixo de gordura. Então, é assim que vai ter essas mudanças. Tem as pessoas também que querem manter aquele corpo que ela já tem. Exatamente. Aí a gente faz uma dieta em cima desse objetivo. Exatamente. Mas o que varia e o que faz mudar a composição corporal é a dieta. Exato. Você acha que a maioria das pessoas que usam hormônio hoje tem disciplina para ter resultado de verdade? Não. Não. 98% não tem disciplina. As que têm disciplina geralmente é atleta. Os que usam hormônio os que usam hormônio recreativo, eles despejam todo em cima do hormônio. A expectativa toda, tudo. Né? Acha que tomou o hormônio ali, ele vai virar a porra toda da academia. E esquece, não faz dieta, não segue, não monta um protocolo. Aí chega o cara todo fudido de espinha, chega o cara lá com gineco, chega o cara lá com isso, chega o cara lá com aquilo, porque ele achou que era só tomar a porra da bomba. Não, eu vou tomar a bomba e vou virar os deuses. Não. A maioria faz só merda. Poucos que seguem um protocolo, faz a dieta, topzera, são poucos. É aquela história, né, que o povo fala assim, toma bomba, então, né, quando fala assim, isso aí é bomba. Não, então toma bomba e só a bomba fica quietinho, sentadinho, vem cá me contar. Vai vir só os colaterais. Eu tinha uma outra pergunta aqui, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso no outro podcast. Existe treino de mulher e treino de homem? Ou isso é mito antigo que atrapalha o resultado? É assim, isso para mim não é um mito. Isso é, para mim, muito sério, né? Que eu vejo hoje bastante nas academias e não concordo. Eu acho que o treino, a mulher vai treinar o corpo todo, o homem vai treinar o corpo todo. Porém, são periodizações diferentes, né? Eu não tenho que passar a mesma periodização. Eu não tenho que dividir um treino de mulher. Um dia ela fazer peito e tríceps, outro dia ela fazer dorsal e bíceps, outro dia ela fazer perna e ombro. Eu não acredito que eu tenho que fazer isso com a mulher. Então, eu pelos meus 15 anos de experiência, me mostra
que eu tenho que dividir o treino dela em cima do objetivo dela. Que o objetivo dela é, um dia faz quadríceps e joga ombro, peito, né? E tríceps. Aí o outro dia eu faço um posterior, né? Porque o posterior, quando eu trabalho antagônico e antagonista, o único que eu consigo isolar é posterior. Então eu dou um distância maior para o treino de glúteo. Então eu faço quadríceps, que ele, querendo ou não, ele recrutou o seu glúteo, né? Aqui, para não dar um descanso no quadríceps, eu jogo um posterior. Aí eu ponho um treino mais pesado, igual costa, dorsal ali, completa, posterior de ombro, lombar, né? Porque o treino de posterior é um treino mais leve, porém de mais alongamento, de mais execução. Então, você joga ali umas costas ali para complementar. No outro dia, você joga glúteo, né? Joga glúteo e complementa aqui o que está faltando, um tríceps, um abdômen, etc, etc. Então, eu acredito que um treino melhor, periodizado para mulher, seria nesse aspecto. E homem, não. O homem, nós vamos voltar aqui. Estou dizendo que ele não vai treinar perna? Tô, Lívia? Não estou dizendo aqui que o cara não vai treinar perna, não vai treinar glúteo. Não estou dizendo que o cara não vai treinar glúteo. Vou falar aqui para ver se o povo das redes sociais entende, porque agora eu tenho que falar de jeito para o cara entender, né? Porque os caras não estão entendendo o que eu falo. Eu acho que eu estou falando em árabe aqui. Então, meus alunos treinam glúteo. Meus alunos treinam glúteo. Então, divido perna em duas. 2 vezes na semana o cara treina perna. Aí os outros eu divido, né? O superior, porque é um superior maior, mais volumoso, maior, mais detalhe, que é 4 exercícios de peito. Ele quer 3, 4 exercícios de ombro, e esse sucessivamente. Agora me fala, para que a mulher fazer 4 exercícios para bíceps e 4 exercícios para tríceps? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não, ela vai chegar no lugar, vai ver só o braço da bonita. Né? Tem um glúteo lá, um quadríceps maravilhoso, mas aí vai ver só o braço da bichinha. Destaca muito, né? Né? Então, né, para não vir aí, questão de equilíbrio corporal, divisão, os mimimi da porra. Então, eu já tô deixando bem claro aqui, falando de bom tom aqui, para vocês entenderem. E eu acho justo, o homem tem que treinar búlgaro, não é só mulher, não. Sim, tem que treinar. Porém, a periodização de homem e mulher é diferente. Não adianta chegar aqui casalzinho lá, achando coisa linda, começar a namorar e a porra dos dois fazer o mesmo treino. Horrível, não tem nada a ver. Tá? Namoradinha sua não vai sumir de você, não é ali que você vai perder ela, irmão. Então, deixa ela fazer o treininho dela, você faz o seu, você põe a carga que você tem que pegar, porque você tem muito mais testosterona que ela, os dois natural, você tem mais hormônio. Então, ela não vai conseguir pegar a mesma carga que você. Então, deixa ela fazer o treininho dela, você faz o seu e assim a vida segue. Acaba que no final os dois ficam prejudicados, né? Com certeza, com certeza. Então, é isso. Por hoje, é só as minhas perguntas. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez, mais um episódio. Vou deixar aqui claro, tá? As pessoas estão vendo muito só os cortes. Cortes são só 1 minuto, tá? Dão preferência para ir lá no YouTube. Assista o podcast inteiro. Eu não vejo problema nenhum em ser criticado. Pelo contrário, as críticas construtivas me crescem. Me faz crescer demais. Mas críticas construtivas. Pessoas que foram lá, viram todo o assunto abordado e vem e me faz uma crítica. Eu aceito ela perfeitamente porque isso me faz crescer, tá? Ou às vezes só tem uma visão diferente do seu, no método, né? Agora ir lá, pegar um corte, um corte de um assunto, de um assunto que foi aqui, fala 20 minutos, a gente debatendo aqui. Aí pegou um corte. No momento que eu falei, para que mulher trabalha peito? O momento que eu falei, para que mulher treina peito, eu não quis dizer que não é para treinar. Eu quis dizer que não é para exagerar. Tanto que na continuação, eu explico que eu passo o treino de peito sim, dando ênfase a peitoral superior, parte clavicular, porque
o eletromiocárdia, lá, a eletromio, que faz, né, te demonstra isso. Que todos os exercícios que você faz para peito trabalha todo o peitoral. Pode ser inclinado, reto ou inferior, todos vão trabalhar o peitoral, dando um pouquinho mais de ênfase em algumas fibras. Então, quando você põe o eletro lá, miocárdio lá, e faz, né, para você ver onde está sendo mais trabalhado naquele músculo, você percebe, os estudos mostram que você percebe que está sendo trabalhada toda a região do peitoral, porém, com mais ênfase nas fibras superiores. Aí você faz o supino reto, trabalha todo o peitoral com mais ênfase, né, nas fibras do meio do peito. E assim sucessivamente, todos. Né? Eu vou trabalhar ombro, estou trabalhando todo o meu deltoide. Porém, eu estou fazendo lateral aqui, eu estou recrutando mais deltoide lateral. Mas os outros precisa também contrair e descontrair para eu conseguir executar o exercício. Então, não existe generalizar. Então, as pessoas não vê tudo que está sendo falado aqui e vem lá com mimimi, né? Achando que eles têm o direito de falar e criticar e falar as palavras que eles estão usando para falar, né? E não tem. Ninguém tem o direito. Não tem ninguém acima da superioridade que tem o direito de ir lá e fazer isso com outro ser humano. Agora, se você quer, né, se você é formador de opinião, se você é formado, né, você vai lá, ouve todo o contexto e dá sua crítica, eu vou responder e vou acatar. Porque é assim que nós fazemos. Por isso nós vamos em curso, né? Por isso que a gente fazemos pós-graduação, para exatamente isso, né? Para debater com aquele tanto que pós hoje não é você só ouvir o que o professor está falando. É você trocar uma ideia com o professor. Entendeu? Hoje, a maioria das pós, você dá aquele debate ali com o professor. Porque você já tem uma bagagem. Então, se até numa pós-graduação, você está pegando um cara lá, que é mestrado, não sei o quê, você bate um papo com o cara, vai vir ali no Instagram, ali, o cara... Então, assim, tem que haver um respeito, né? Ver tudo que é abordado, antes de você falar e dar o seu piteco. E vida que segue. Obrigado mais uma vez.